Tudo bem, pessoal? Voltamos em mais um bloco. Nesse bloco agora, a gente vai falar agora sobre bens públicos, certo? E como eles são contabilizados pela contabilidade aplicada ao setor público. Então vamos lá. Estou aqui no nosso slide. Caracterizar o que é o nosso tema. Então o tema de agora vai ser bens públicos. Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre bens públicos, eu quero retomar um pouco o que a gente falou no bloco anterior, ativo e passivo, principalmente ativo. Então a gente viu que no ativo, certo? No ativo, você vai ter quem, pessoal? Você vai ter os bens e os direitos. Bens mais os direitos. E você vai ver que o ativo, isso você viu também, o ativo se divide em circulante e não circulante. E aí, já para começar logo hard o negócio, os bens públicos em geral, que podem ser divididos em três, certo? Bens de uso especial, bens de uso dominial e bens de uso comum do povo, eles, a princípio, estão aqui. Então, já vamos colocar aqui, ó. Bens especiais, bens dominiais e bens de uso comum. Só que eu já quero deixar claro o seguinte, eu vou colocar um asterisco. E você vai escrever, nem todos. Isso aqui resume basicamente esse vídeo. Esse vídeo aqui, ele resume com isso aqui, ó. Os bens especiais dominiais de uso comum, mas nem todos, só alguns vão estar, eu vou dizer quais são depois, eles estão no ativo não circulante, certo? Basicamente é isso. Agora, quais são os conceitos de bem de uso especial, dominial e de uso comum? Vamos começar pelos bens de uso especial. Os bens de uso especial, eles são os edifícios e terrenos utilizados no exercício da atividade pública. Então, como é que funciona? Vou dar um exemplo aqui para você. Um hospital público, que geralmente vai ser uma autarquia ou fundação pública. Um hospital público. O hospital público, o prédio, certo? O edifício do hospital público. O estacionamento do hospital público estão ali, ó, eles estão sendo usados para receber os pacientes, para atender os pacientes, prestar apoio ao cidadão. Então esse terreno e esse edifício, eles são bens especiais, porque eles estão sendo usados efetivamente na atividade pública. E os bens dominiais? São os bens de uso real ou pessoal. Então, por exemplo, deixar claro, os bens dominiais, supõe que você tem um edifício que funcionava a Secretaria da Fazenda, um edifício próprio. Só que a Secretaria da Fazenda ela foi movimentada, foi deslocada para o novo centro administrativo, que fica longe daquele prédio ali. E aquele prédio ficou vazio. O que é que pode acontecer? Aquele prédio antes era um bem especial, porque ali funcionava a Secretaria da Fazenda. Mas aquele prédio, como ele foi abandonado, certo? Então ele vai passar por um instituto chamado Instituto da Desafetação, porque ele não está sendo mais usado diretamente na atividade pública. Aquele bem especial ele pode passar a ser um bem dominial, e aquele prédio que estava desocupado agora ele pode ser alugado para terceiros, para o particular.
Então, de repente, um empresário gostou do local daquele prédio e quer alugar ou quer comprar, certo? Aquele edifício que antes era da Secretaria da Fazenda. Ele pode comprar, pode alugar? Pode, porque é um bem dominial agora. Ele não está sendo mais, ele é público, mas ele não está sendo mais usado para a atividade pública, certo? E um bem de uso comum. O bem de uso comum, de acordo com o Código Civil, são os rios, mares, praças e ruas. Só que quando você olha para isso aqui, ó, rios, mares, praças e ruas, aí você vai entender por que tem esse asterisco aqui. Você está vendo que rios e mares é um bem de uso comum, tá? Rios e mares é um bem de uso comum, mas não tem como contabilizar o rio e o mar. Qual o valor do rio? Qual o valor do mar? Não dá para entrar nessa. Já as praças e as ruas é possível se contabilizar. Aí vem a dica da prova. A dica feroz vem agora. Qual é a dica feroz? Os bens de uso comum que absorvem ou absorveram recursos públicos e os bens de uso comum recebidos em doação, eles devem ser contabilizados. Você está vendo que praças absorve recurso público. Rua absorve recurso público. Então deve ser contabilizado. Se algum benfeitor, filantropo, ele fizesse uma praça com o dinheiro dele e depois quisesse passar a praça, doar a praça para uma prefeitura e a prefeitura recebesse, essa praça passaria a ser contabilizado no ativo não circulante da prefeitura. Então vamos lá, vamos escrever sobre isso aí. Então, para fechar agora esse bloco, vamos falar sobre a contabilização dos bens de uso comum. Então, bens de uso comum. Aí tem duas possibilidades. Absorvem ou absorveram recursos públicos. Recebidos em doação. Em ambos os casos, só deixar claro, se e se, e aqui é ou, né? Devem ser contabilizados no ativo não circulante. Beleza, pessoal? Então seria isso. Tá ok? Vamos fazer umas questões sobre isso aí. Então, vamos nessa. Então, como eu falei, os rios, mares, estradas, praças e ruas, edifícios, terrenos destinados ao serviço da administração, bens, isso aqui é bem de uso comum, né? Como eu falei. Bem de uso especial a serviço ou estabelecimento da administração. Objeto de direito real ou pessoal. Os bens públicos, só para deixar claro, e os de uso especial são inalienáveis, certo? E os bens dominiais, como eu falei, eles podem ser alienáveis. Como está aqui, certo? Isso é importante, ó. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído. Então, nada impede de, mesmo a rua sendo pública, de uma prefeitura estabelecer uma cobrança de uma tarifa pelo estacionamento público. Algumas cidades fazem isso. E isso não é inconstitucional. Isso está previsto, inclusive, no Código Civil, que é o que eu estou lendo para vocês aqui. E como eu falei, os bens de uso comum que absorvem recursos públicos e os recebidos em doação devem estar no ativo não circulante pela entidade responsável pela administração ou controle, estejam ou não afetos à sua atividade operacional. Beleza? E aqui tem um resuminho final. Especiais dominiais de uso comum,
ativo não circulante, sendo que os de uso comum apenas se absorverem recursos públicos e os recebidos em doação. E aqui tem uns sistemas específicos. Isso aqui é apenas para a União, tá, pessoal? Isso aqui que eu escrevi aqui, ó, essa parte aqui, ó. Isso aqui não vale para os estados e municípios. Podem ser alienados? Os de uso especial, não. Os de dominial, sim. E os de uso comum, não. Vamos fazer duas questões sobre isso aí. Em um município que dispõe de uma praça onde estejam instalados diversos brinquedos comunitários fixos, a própria praça não integra o objeto de estudo da contabilidade pública, mas os brinquedos instalados, sim. Ela integra. Ela integra e é contabilizada. Próximo. Uma ponte, estrada ou praça pública, construída com recursos públicos, deve ser incluída no ativo não circulante da entidade responsável pela sua administração e controle. Verdadeiro. Então é isso, pessoal. Aqui verdadeiro e aqui está falso. Ok? Então com isso a gente encerra aqui nossa aula sobre bens públicos. Espero que tenham aprendido o importante para ir bem na prova e até o próximo bloco.